Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil inteiro. O vídeo de hoje aí tem muito assunto importante para a gente abordar. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa semana de preparação para o Vasco encarar o líder da competição no próximo sábado, jogando em casa, jogando em São Januário, né? O Vasco precisando aí urgentemente dessa vitória para poder voltar a sonhar com acesso à Série A, lembrando que ficou muito complicado, né, após a derrota contra o Sampaio Correia, mas ainda temos chances matemáticas de conseguir, né, essa vaga para a primeira divisão do ano que vem. E também vamos falar sobre uma convocação feita pelo Levenciano ao torcedor vascaíno, né? Ele fez uma postagem bem interessante lá nas suas redes sociais. A gente vai trazer aqui na íntegra tudo que o Leven falou para você que apoia, para você que gostaria, né, de vê-lo como presidente do clube. Então acompanhe o nosso vídeo até o final para poder saber tudo sobre esse assunto também. Então, como sempre aqui eu já peço a sua colaboração, a sua ajuda aqui ao nosso canal, correndo aqui embaixo do vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho de informação, de notícia e também de opinião sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, já fica o convite para você correr logo aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscrever aqui no nosso canal e, mais importante ainda, não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado desse botãozinho vermelho, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Eu vi muita gente ontem reclamando: pô, Mário, não recebi a notificação do seu vídeo, o que aconteceu? Você não mandou? Por que tá rolando? Cara, infelizmente não depende de mim, não depende do Mário Coelho mandar a notificação. Às vezes o YouTube resolve que não vai mandar, e por isso que é tão importante você também seguir as nossas redes sociais, principalmente você está seguindo o nosso grupo do Telegram, que é de graça. Você pode entrar no grupo do Telegram, não tem que pagar nada, e sempre que os vídeos vão ao ar, a gente coloca lá o link para vocês. E também o nosso Instagram do canal. Eu vou deixar esses dois links, os dois, para vocês poderem seguir a gente. Tanto o grupo do Telegram, você entrar no grupo, quanto também o Instagram. Aqui embaixo são os dois primeiros links do nosso vídeo de hoje. E também são os dois primeiros links no primeiro comentário fixado. Combinado? Então vamos que vamos aqui falar um pouquinho sobre a preparação, né, para a partida desse sábado. O Vasco encara aí o líder da competição, o Coritiba, né, um jogo que praticamente define, né, se realmente o Vasco ainda terá chance. Eu vi muita gente já jogando a toalha, falando que agora acabou, que o Vasco não tem mais condições. Não é verdade. O Vasco ainda tem chances, apesar das chances terem, né, caído, mas ainda assim temos chances. Lembrando que se o Vasco vence no sábado e os times que estão na nossa frente ali, Guarani, CSA, CRB e o Goiás tropeçam, o Vasco volta a se aproximar da zona de classificação, né? Principalmente estamos falando aqui do Goiás e do CRB, que são os dois times que têm 48 pontos e que vão ter jogos complicados, né? Vão ter jogos difíceis aí para poder, né, conseguirem, né, esse pulo, esse salto na tabela. Então o Guarani encarando o CRB podendo ali tropeçar, e o Goiás encara o CSA, que é um confronto direto. Na verdade são dois confrontos diretos, né? Os dois times ali que estão na sexta e na sétima colocações, que são o CSA e o Guarani, vão encarar o Goiás e o CRB. Ou seja, se CSA e Guarani vencem essas partidas, fica tudo embolado de novo e o Vasco fica apenas 2 pontos do G4, ou seja, ficar tudo embolado de novo. Então eu tô vendo muita gente se desesperar, ficar nervoso aí, mas calma, vamos ter paciência, ainda dá pro Vasco chegar lá. Vai depender, obviamente, do Vasco vencer os seus jogos, não adianta nada
torcer contra. Não adianta nada secar os outros times se a gente não ganhar os nossos jogos, como a gente vinha ganhando. Até essa última partida, fomos ali derrotados pelo CSA num jogo completamente atípico. O Vasco com um jogador a mais, o Vasco com a torcida marcando presença, o Vasco perdendo pênalti, perdendo um montão de gols ali durante o jogo, e é torcer para que o time volte a entrar nos trilhos. Teremos ali o retorno do Andrei, jogador importante, jogador de confiança do Fernando Diniz aí para esse jogo de sábado. E lembrando que o Coritiba, que é o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, vem numa sequência muito ruim aí, né? Nessas últimas 5 partidas, o Coritiba teve apenas uma vitória, 3 empates e vem de uma derrota. Ou seja, o Vasco, quem sabe, aí podendo tirar proveito dessa situação. Lembrando que o jogo é em São Januário, com público, 11 mil torcedores poderão estar marcando presença por lá. E como eu falei, em caso de vitória do Vasco, a gente pula de 43 para 46 pontos, e dependendo dos resultados ali das partidas entre Goiás e CRB, Goiás e CSA e Guarani e CRB, a gente pode ter ali o Vasco chegando a ficar 2 ou até 3 pontos mais uma vez do G4. Então vamos acreditar, vamos torcer, porque o Vasco pode sim voltar aí à primeira divisão. Quem sabe, né, na rodada seguinte a gente já pode estar entrando até no G4 ali na partida contra o Náutico. Em relação ao time que vai a campo, eu tô aí acreditando que o Fernando Diniz deve fazer algumas alterações na equipe, né? Como eu falei no vídeo de hoje de manhã, estava muito confiante que ele poderia mudar ali o Vanderlei no gol, mas as informações que a gente teve é que ele deve manter o Vanderlei até o final do ano, deve ser o titular, e depois o Vanderlei não continua no Vasco. Essas informações que a gente tem, então provavelmente seria Vanderlei no gol. Na lateral direita, o Zeca deve perder a vaga para o Léo Matos, que é um jogador forte na bola aérea, então deve voltar a ser titular. E na lateral esquerda, o Riquelme, dupla de zaga com o Leandro Castan e Ricardo Graça, ou o outro jogador que foi contratado há pouco tempo também. No meio de campo ali, a volta do Andrei, provavelmente jogando ao lado do Bruno Gomes, do Marquinhos Gabriel e do Nenê. E lá na frente ainda uma dúvida de como que o Fernando Diniz entraria, se ele iria de Germancano e Peck, Germancano e Morato, Germancano e Daniel Amorim, que é uma das possibilidades também que a gente comentou no vídeo de hoje de manhã. Eu particularmente acho que o Vasco tem que colocar 2 atacantes de área, 2 atacantes de presença, né, para poder fazer esses gols que estão faltando nesse momento. Então o Daniel Amorim surge como uma boa opção, mas Fernando Diniz vai ter toda essa semana para trabalhar, para poder tentar, né, reparar os erros, focar muito no sistema defensivo, também focar ali nas questões de finalização e gol, e a gente buscar essa vitória na partida desse sábado contra o Coritiba. Como já falei diversas vezes, eu tô acreditando. Eu, como vascaíno, espero que as coisas corram da melhor forma possível. Já deixei claro 1 milhão de vezes e vou deixar claro de novo aqui. Não gosto da diretoria do Vasco, odeio o presidente do nosso clube. Para mim é um presidente golpista, um presidente fajuto, é um presidente que não deveria estar no comando do nosso clube nesse momento. Não gosto do diretor de futebol, Alexandre Pássaro. Para mim é um cara prepotente, para mim é um cara arrogante e para mim é um cara que fez um trabalho horroroso nesse ano de 2021 em contratações, em entrevistas, na forma de se posicionar, mas é o que a gente tem, meu parceiro, é o que a gente tem no momento, são esses jogadores, é esse time, é o Fernando Diniz que chegou e mudou sim a forma do Vasco jogar, é o Nenê que a gente tem que apoiar, apesar de ter perdido esse pênalti na última partida. E é isso, cara, vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que esse time volte a vencer, volte a buscar essa arrancada, porque como vascaíno, eu não consigo torcer contra e eu não consigo pensar de forma negativa, e eu sou sim aquele cara que sempre vai tentar mostrar pelo menos um pouquinho bom ao lado bom das coisas ali, e o Vasco pode sim estar buscando cada vez mais aí nessas 9 rodadas, tá se aproximando e entrando entre os 4 primeiros colocados. E agora vamos falar sobre Levenciano, né? Levenciano deu uma sumida depois da decisão judicial da semana passada, ele deu uma desaparecida, né, nas redes sociais. E nos últimos dias aí voltou com tudo, né? Ele fez
um pronunciamento, ele tinha prometido fazer uma live nessa última segunda-feira, após o resultado negativo da partida contra o Sampaio Corrêa. Ele acabou decidindo não fazer essa live para acabar o pessoal de dentro do Vasco falar que ele estava usando o momento ali para tumultuar. Então ele conscientemente falou que não iria fazer essa live. Então eu vou trazer aqui essa convocação, né, que ele fez, um dos itens muito importantes dessa lista que ele colocou, né, uma lista aqui com 12 itens que ele postou aqui nas redes sociais dele, e é uma postagem interessante. Acho que eu vou ler tudo para vocês, mas depois até recomendo você correr lá no Instagram dele, que é Levenciano, dá uma olhada também. E é o seguinte, o Leven postou as seguintes palavras, né? Eu sou aqui lendo o que o Leven postou na rede social dele no dia de ontem. Ele botou o seguinte: devido ao resultado negativo, prefiro não fazer o pronunciamento que faria na segunda-feira. Acho importante, porém, pontuar que o Vasco não é pequeno, mas está sendo feito pequeno propositalmente. Ou seja, ele está falando que quem está dentro do Vasco está pequenando o Vasco de propósito para tirar proveito do nosso clube. Tá certíssimo, concordo plenamente com o que o Leven falou. Segundo, ele botou há alguns poucos vascaínos que são traidores. São traidores do Vasco e se prestam a esse papel por interesse pessoal. Isso aí, sem dúvida, a gente sabe muito bem disso. Pessoas ali que querem tirar proveito da instituição de todas as formas, mesmo o Vasco aí sangrando, né? Então o Leven mais uma vez acertou nessa sua colocação. A terceira colocação foi: outros tantos vascaínos foram sistematicamente educados por esses traidores a acreditar que não há solução rápida para que o Vasco possa, né, voltar a ser grande. Então ele está falando das pessoas que passam pano, ele está falando das pessoas ali que de repente falam que o Leven é lunático porque tem um projeto muito grande. Então ele basicamente está falando que tem vascaínos do bem, só que acreditam, né, nas mentiras e nas falácias contadas pela atual diretoria do clube. Número 4, ele botou: a cartilha que devemos seguir é a trilha do rival, é uma mentira criada pela imprensa para nos humilhar. Ele falando que o Vasco tem que seguir os mesmos passos do Flamengo ali, é uma coisa que a imprensa criou para poder esculachar, né? O Vasco falar, estão seguindo a mesma coisa que a mulambada fez. Número 5, não se pode confiar que haverá justiça no judiciário. Isso é muito sério. O Vasco precisa ser governado de dentro para fora pelos vascaínos, em letra maiúscula, como associação livre e autônoma, que para isso tem que modificar seu estatuto para que qualquer disputa entre os sócios, os poderes e o clube seja por arbitragem. Ele falando para ter uma eleição limpa, onde o sócio pode votar e escolher o seu representante de verdade, sem ter uma influência da justiça, né? Que nos últimos anos a gente sabe que sempre foi assim. Número 6, significativa parte do colégio eleitoral do Vasco, né, os sócios votantes do Vasco, é de voto de cabresto ou de voto pago, ou ainda de sócios admitidos irregularmente sem os devidos pagamentos. Tudo indica que o número... Essa é uma acusação muito grave. Ele botou: tudo indica que o número de sócios votantes do clube hoje, do Vasco hoje, aumentou significativamente desde o início da atual gestão. Então o Leven cravando aí que o número de sócios agora é maior do que era na última eleição, por questões aí irregulares na atual gestão do Jorge Salgado. Outra coisa que o Leven colocou aqui no número 7 foi: repito o que disse em uma outra vez, não adianta o torcedor me usar de bucha e me pedir para eu não desistir, sem realmente entender que eu não consigo fazer essas transformações sem um verdadeiro e maciço apoio popular. Então ele botou aqui que precisa do apoio da galera, ele precisa que a galera se engaje, esteja com ele aí nessa luta, né, nessa batalha que é para poder tirar essa diretoria do clube. Número 8, essa é a convocação que para mim pegou mais pesado e eu acho que é a mais importante talvez de toda essa lista. O torcedor que puder e quiser fazer parte desta transformação deve se associar estatutariamente para poder ter o voto nas eleições. Então ele basicamente falando que você
que ainda não é sócio estatutário, que ainda não vota no nosso clube, tiver condição e quiser realmente participar dessa mudança, deveria estar estatutariamente se associando ao Vasco para poder, nas próximas eleições, votar e escolher o seu candidato. E para fechar ali os últimos itens, ele botou assim: mesmo assim, será difícil competir com a capacidade da máquina de criar votos, caso estejam prestando esse papel. Por isso, número 10, por isso, a gestão deve ser veemente cobrada e alterar o estatuto para que os sócios torcedores possam votar. Então, ele convocando uma mudança do estatuto para que o sócio torcedor tenha condição de votar. E a última ali ele botou: lutem por mim como eu tenho lutado por vocês. Então, essa convocação feita pelo Levin é bem interessante. Fiz questão de trazer na íntegra aqui para a galera para poder deixar claro aqui, ponto por ponto. Para mim, o mais importante aqui de toda essa lista é o número 8 que ele bota: o torcedor que puder e quiser fazer parte desta transformação do nosso Vasco deve se associar para poder ter direito a voto nas próximas eleições. Então tá aí, palavras do Levin. Vamos ver se ele vai voltar aí nas próximas semanas, né? Espero que ele faça uma live. Nosso canal aqui sempre está aberto. Se quiser vir trocar uma ideia, se quiser vir conversar, a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo. Fica o convite já em antecipação aí. E é isso aí, cara. Não tem muito o que dizer, concordo. Acho que com a grande maioria das palavras ditas pelo Levin aqui, acho que não tem nem muito o que dizer. Acho que ele foi bem categórico e bem cirúrgico aqui nas suas afirmações. Nas acusações são coisas realmente sérias, mas que eu acredito também que coisas erradas estão acontecendo dentro do Vasco. E é isso, vamos apurar, vamos buscar e quem puder, vamos se associar, que é importante para a gente poder mudar o Vasco de uma vez por todas. Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!